apesar do povo ter colocado esse novo Congresso lá, né? Porque se tem essa maioria conservadora de direita, porque em outubro essa sociedade brasileira foi lá e elegeu pessoas com esse perfil. Mas esse povo que já sabe disso, não quer esperar até fevereiro, já não é um indicativo que eles não acreditam muito que isso vai acontecer pelo Congresso, e aí é, continua clamando uma atitude do Poder Executivo, que também é um poder eleito, também é um representante. O senhor falou da maneira correta, o senhor usou esse termo, né? Tem que buscar a maneira correta. A maneira correta é o Poder Executivo, através o tão falado código-fonte, é o Poder Executivo, ainda faltam 10 dias, é o Poder Executivo usar a maneira correta para que as Forças Armadas possa vir a fazer alguma coisa? E o que está faltando? Está faltando, no meu entendimento, está faltando, e eu tenho colocado isso diariamente no meu Twitter, eu tenho colocado isso, está faltando a iniciativa do presidente Bolsonaro. O executivo tem o poder, baseado no artigo 78 da Constituição, que diz que ele, o presidente e o vice, têm o dever de assegurar o cumprimento da Constituição. No entendimento do executivo e do entendimento de parte significativa da sociedade, a Suprema Corte ultrapassou seus limites e há uma discussão, uma suposição de que houve uma fraude nessas eleições, e o caminho, se o caminho é o conhecimento, a abertura desse código-fonte da apuração, esse código tem que ser aberto. E quem é que tem poder para fazer isso? O presidente tem poder para fazer isso, porque a Constituição diz que ele tem esse dever de fazer isso. Então, ele usa esse poder, exige que esse código seja aberto. Mas, e se não for? Bom, se não for, o presidente tem outros argumentos, e aí sim nós temos que estudar, olhar para aquele 142, que dá o papel das Forças Armadas. E o presidente até acha que o presidente não precisaria usar as Forças Armadas, bastaria usar a Polícia Federal, que ele também tem poder sobre a Polícia Federal, para ir lá e exigir isso do TSE. Agora, tem que ser feito desse caminho, não é um caminho de chegar agora, mandar um cabo e um soldado para lá, como muita gente está dizendo, prende o fulano, não sei o quê, aí sim, nós estamos saindo, como o presidente gosta de dizer, das 4 linhas da nossa Constituição. Aí nós vamos perder a razão. Agora, enquanto um poder estiver contestando o outro poder, isso faz parte dos freios e contrapesos. Vamos botar um freio no Poder Judiciário, que tomou as rédeas, para usar um termo bem de cavalaria, tomou as rédeas e está dando um comando nos demais poderes. Com a conivência, que é o poder legislativo, nessa legislatura, que termina em fevereiro, nessa legislatura, tem a conivência. Mas eu coloco também a omissão do Poder Executivo. Está assistindo tudo isso. Não precisaria estar assistindo. Tem poder, porque é um poder tão poderoso quanto o Poder Judiciário, para fazer valer aquilo que está na Constituição. Eu não encontro quem diga que os ministros da Suprema Corte não ultrapassaram os limites que a Constituição lhes dá. Eu não encontro ninguém que diga isso. Talvez eles mesmos possam até dizer, mas não dizem. Não dizem. Então, se ultrapassou os limites, tem que ser colocado no seu lugar. Quem é que vai? Agora é o freio. Vamos botar um freio neles. Eles tomaram as rédeas, vamos mudar o freio. Vamos usar o freio e trazê-los de volta para essa posição. Quem é que usa freios e contrapeso?
é a maneira de relacionamento, de manter o equilíbrio entre os poderes. Então, são os poderes da República que têm que fazer isso. E é o poder, nesse momento, o poder executivo que tem que tomar essa iniciativa. Não vejo outra maneira de fazer isso. Dentro das 4 linhas da Constituição, como quer e tem agido o presidente. Esse silêncio do presidente Jair Bolsonaro, do Poder Executivo, ele é um silêncio de omissão ou é um silêncio estratégico ao seu olhar, é claro? Isso aí, de alguma forma, por um lado, dá uma esperança e, por um outro, dá uma certa frustração, né? E eu percebo que o lado da frustração canaliza lá nas Forças Armadas. Como que fecha esse quebra-cabeça aí? É difícil, mas eu te digo o seguinte, olha, eu torço que seja estratégia. Eu torço que seja estratégia. Ao mesmo tempo, aproveitando o que você falou, quem cria expectativa corre o risco de gerar frustração. Então, essa gente toda que está sofrendo aí, principalmente aqui, em alguns lugares está sofrendo frio, calor, aqui está sofrendo frio, calor, chuva, lama. Tudo no mesmo dia, né? Tudo no mesmo dia. Né? Está criando uma expectativa e quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então, eu torço para que seja uma estratégia. E não vejo, assim, eu vejo muita gente falando em estratégias mirabolantes. Não precisa nada disso, de estratégia mirabolante. Né? O general Rocha Paiva, aqui mesmo, conversando com você, já disse o que eu estou repetindo aqui agora. Né? Deu o artigo que é o 30 e 34, sei lá, que fala dos princípios... 37. 37. Transparência. Isso. E o artigo 78, que dá ao presidente e ao vice a obrigação de defender a Constituição. Então, se nós temos essa situação em que não há nenhuma dúvida que a nossa Suprema Corte, não vou dizer a Suprema Corte, não gosto de falar mal do STF. O STF é uma instituição que tem um passado brilhantíssimo no Brasil, mas que nesse momento esse passado está sendo desmerecido por esse conjunto de ministros que ultrapassaram os seus limites e que, no meu entendimento, poucos deles têm o gabarito para estar onde eles estão. Infelizmente. Mas é a minha opinião. Até como leigo. Mas eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de gostar e não gostar do presidente da República. Por exemplo, não votei em Lula, nunca votei. Acho que a pior hipótese é péssimo para nós termos Lula como presidente. Alguém que foi condenado em 3 instâncias por 10 juízes e nenhum juiz responsável por julgá-lo deu ganho de causa para ele. Eles vão com algumas... mas a corte não sei de onde, do exterior, isso, aquilo. Isso é tudo conversa fiada. Aqui no Brasil, a justiça condenou o Lula. Condenou o Lula com 10 juízes em 3 instâncias. Então, eu não gostaria de vê-lo, logicamente, nenhum de nós aqui que está nos assistindo gostaria de vê-lo lá. No entanto, se criou essa situação, e quem tem que dizer se essa situação é legal ou ilegal são os senhores juízes da Suprema Corte. E eles criaram essa situação. Agora, cabe a nós provar que ele não ganhou a eleição. Porque se ele ganhou a eleição, é a vontade dos brasileiros. É a vontade da maioria dos brasileiros. Pode ser uma pequena maioria, mas é uma maioria e tem que ser respeitada. Porque senão nós estamos jogando fora, mais do que eles, jogando fora a nossa Constituição. E a Constituição, no meu entendimento,
Ela não é... Eu já fiz uma crítica, até fui convidado a participar de um simpósio para falar da Constituição. Deram 10 minutos para falar. Eu relacionei tudo que eu já tinha dito sobre a Constituição. Eu falei lá, não fui favorável à nossa Constituição. Eu acho que ela precisa ser modificada. Eu nem digo assim, aqueles que sabem muito mais do que eu, os juristas, dizem que tem que ser feita uma nova Constituição. E eu abraço essa causa porque eu conheço juristas que eu respeito e que sabem muito e que dizem que essa nossa Constituição tem que ser revogada e fazer uma nova. Então vamos fazer uma nova. Eu quero que faça uma nova, eu acredito nisso. Mas, nesse momento, é ela que nós temos. E entre não ter uma Constituição e ter uma Constituição, mesmo que seja uma Constituição que precisa ser melhorada, é melhor ter uma Constituição do que cair na anomia que é o pior dos mundos para o Brasil.